Glória a Deus, exaltado seja o nome do Cordeiro. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos falar sobre um tema importante, do exemplo da obediência de Abraão. Romanos capítulo 4 e o versículo 3, mas eu vou ler do primeiro até o 3, que diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém. Glória a Deus. Sabemos que Abraão é o pai na fé, como está na Bíblia destacado. Mas que fé era esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos capítulo 10, versículo 17. E conforme nós estudamos e vemos na Bíblia, vamos entender que temos que obedecer a Deus, e obedecer ao fruto de quem conhece a Deus e a palavra. Quem conhece a Deus tem um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento vem a obediência, a intimidade. Abraão ouvia a voz de Deus, e as palavras do Senhor eram a base da sua fé. Confiado nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. Quando teve ali aquela guerra entre os pastores de Ló e os seus pastores, ele disse: escolhe um caminho, se tu fores para a direita eu vou para a esquerda, se tu fores para a esquerda eu vou para a direita, e nós seremos abençoados. Então a base da sua fé era confiando na promessa de Deus, no direcionamento de Deus em sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era alimentada e mais confiante se tornava. Essa obediência, esta fé de Abraão, nos mostra a situação em que ele se coloca sempre disposto a renunciar algo de sua vida, como diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai de tua terra. O Senhor convida ele a sair, a obedecer. Era a primeira característica do obediente, era a renúncia. E isso Abraão fez. O Senhor mandou sair da sua terra e no meio da sua parentela. Isso significava deixar tudo na sua área de conforto, a partir da sua renda, do seu lugar, do seu costume humano, aos seus olhos humanos, mas sob a certeza de que ele dependia tão somente de Deus. E vendo esta situação de Abraão, entendemos que, como Deus fez na vida de Abraão, como Deus agiu na vida de Abraão, precisamos também deixar Deus agir na nossa vida desta forma. Em ter essa intimidade, entender que a obediência está dependente de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. E foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca da sua promessa. Foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos, e a cada horizonte ele olhava onde seria a terra da promessa, até que o Senhor lhe mostrou. Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus pela fé, ele precisou deixar a sua própria terra. Muitas pessoas querem ter mais fé, porém não estão dispostos, aleluia, a comprovar sua obediência. Olhando antes com os olhos naturais, vamos ver que esta obediência, esta fé de Abraão, essa direção em ser um servo obediente, lhe custou um pouco caro.
Esse relacionamento que Abraão tinha com Deus, eu lhe pergunto, você tem algum relacionamento com Deus? Você tem ouvido as direções de Deus? Você obedeceria a sua palavra que dissesse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei? Será que eu e você renunciaria às nossas regalias da nossa casa? Será que obedeceríamos a Deus? Ouve o que vem de Deus. E diz aqui em Gênesis capítulo 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que quando a Bíblia cita no seio de Abraão, nós até ministramos, está ao lado de Abraão. Nos referimos exatamente a isso, as promessas de Deus na vida de Abraão. Os cumprimentos de Deus na vida de Abraão e suas promessas começa pela renúncia da sua terra em prol da vontade de Deus, da vontade do Senhor, com tudo que ele faria, ele daria e a segurança que o Senhor estava lhe dando, firmado na sua promessa. O Senhor prometeu a Abraão que teria filhos e uma família abençoada. Além disso, também abençoaria todas as famílias da terra através da sua fé. Seria tão grande o suficiente para a sua família e todos os outros. Muitas vezes nós buscamos fé para abençoar apenas o que está ligado a nós. Nós, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Mas aqueles desconhecidos não estamos nem preocupados. Quem sabe, seja porque queremos bênção somente para as nossas causas ou nossas casas e não recebemos mais promessas de Deus. E aí? Há uma promessa do Senhor para nossas famílias, mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas. Será que você estaria disposto a compartilhar a promessa de Deus na sua vida com outras pessoas? Será que você abençoaria outras famílias também? Se você é obediente, você já deve ter a resposta. Crê ao ponto de sonhar. Gênesis capítulo 15, 3 diz assim: conta as estrelas do céu e as areias do mar, não é? Se puderes contar, será assim a tua, vamos dizer, o teu povo, a tua prole, a tua descendência. Mas eu quero enfatizar numa situação que Abraão passou enquanto ele foi ter aquela intimidade com Deus. Um velho já de 90 anos, com os olhos cansados agora, mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho no olhar. Foi este sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto de sua vida. E ali ele começou a sentir o desejo desse sonho realizado. E esse sonho na vida de Abraão trouxe ali para ele coisas importantes, trouxe respostas, e por meio da fé ele cria, não por vista, mas naquele que ele cria, ele sabia que ia chegar. E Abraão foi testado na sua vida. Quando o Senhor falava com ele, conte as estrelas, imagine você recebendo um milagre que você sonha, que aos seus olhos é praticamente impossível. O Senhor está querendo falar com você o seguinte: que os planos dele para a sua vida foram traçados. E que se os seus sonhos são envolvidos nas coisas de Deus, acontecerão. Sonhe, mas esteja disposto a sonhar os sonhos de Deus. Atender, agir com coerência, santidade. Gênesis capítulo 17, 1 diz: anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala com Abraão sobre a sua coerência e santidade. Para que Deus realize o propósito na sua vida, é necessário santificação. Para a promessa ser cumprida, é necessário uma intimidade. Tanto que ele queria, o sonho dele que era ter um filho,
que quando a sua esposa Sarai, na época, depois o nome dela vai ser mudado para Sara, faz com que Abrão, que depois virá Abraão, seu nome, deite-se com a sua empregada, como está em Gênesis capítulo 1 ao 15, a história de Agar. E Abraão acha que o sonho dele, como filho, estava se realizando ali. Mas o sonho de Abraão não era o sonho de Deus. O sonho de Deus para a vida de Abraão viria do ventre de sua esposa, como foi feita a promessa. Como foi feita ali a garantia da sua resposta. O crescimento daqueles que dependiam dele. Ei, preste atenção, não tente colocar os seus sonhos antes da vontade de Deus. Não tente dar um remendo em pano velho. Não tente colocar vinho novo em odre velho. Porque quando o Senhor quer fazer algo, Ele faz tudo perfeito. O Senhor não iria dar a Abraão o sonho dele na barriga de uma mulher que não seria sua esposa. Mas os planos do homem foi deitar Abraão com a sua empregada para realizar o seu sonho. Mas o Senhor mostrou que o sonho verdadeiro de Deus estava na barriga da sua esposa. Porque o Senhor ele não vem desmontar o que está pronto. Pelo contrário, Ele vem aperfeiçoar aquilo que já é seu. Ele vem transformar a sua história. Ele não vai mexer com o que está dando certo. Ele não iria colocar um empecilho ali na situação para a vitória na vida de Abraão. Ele prometeu um filho na sua velhice. Sua esposa também já velha. Tenta dar crédito ao sonho, à profecia, fazendo um remendo, colocando o sonho dela antes da promessa de Deus. Mas ei, preste atenção. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. E se você sonhar dentro das promessas do Senhor, não será necessário você agir em nada. Porque o Senhor Jesus disse: eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. Oh, glória! Não precisa você ensinar a Deus a trabalhar ou tentar fazer um jeito para se cumprir uma promessa. Ei, Deus prometeu, Ele há de cumprir. Aí o Senhor dá a Abraão um filho, Isaque, e pede ele em sacrifício. Aí a mente humana vai além e diz: eita, então Deus se enganou. Deu o filho, cumpriu a promessa e depois toma de volta? Ei, os planos de Deus, os sonhos, a vontade dele para a tua vida, como diz uma canção, são maiores que o teu. Como diz a palavra, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. É de coisa boa, não é de malignidade. O Senhor não vai destruir a tua parentela para realizar teu sonho. O Senhor não vai destruir a tua história para estar agindo de outra forma. Ei, o Senhor vai reestruturar a tua vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Procure a santificação, a intimidade, o resto deixa com o Senhor. E Abraão vai, leva seu filho. O fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, diz o menino. Mas e o cordeiro do holocausto, onde está? E Abraão responde: Deus para si cordeiro proverá. Mas o próprio Abraão, eu imagino, que desespero, pela primeira vez talvez, não tem uma resposta concreta para dar a seu filho, a não ser como que lhe valia mesmo, que era confiar que por fim o Senhor faria algo. E sobe ali o monte para imolar o seu filho, ainda diz aos servos, ele tinha uma certeza tão grande, ele disse: iremos e voltaremos a vós, mas não deixou de atender, de ser obediente à vontade de Deus. Subiu e quando levanta o cutelo, o Senhor diz: Abraão, Abraão, o cordeiro
estava do lado ali onde estava feito o holocausto. Quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, Ele prepara tudo. A entrada, a saída, o meio, o fim. O Senhor trabalha com tudo. Ei, alguém que diz o Senhor não está em negócio nenhum, está sim. Tudo que o cristão faz, que o obreiro, a obreira, missionário, o cantor, o levita, o pastor, homem de Deus, o que ele for fazer, Deus tem que estar envolvido em suas coisas, seus contatos, seus documentos, seus negócios. O Senhor tem que ir na frente, porque se você não entender que a vigilância pertence a Deus, porque os olhos dele vê tudo, se você colocar nas mãos de Deus e dizer assim, ó Senhor, vai na minha frente, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas tudo que eu vou fazer, que seja para a honra e a glória do teu nome, e que seja a tua vontade primeiramente para a minha vida. Vou concluir agora, que já me foi o tempo. Essa história é muito abençoada. Essa situação, esta vida de Abraão, que nos traz a obediência, a fé, a coragem, cumprindo ali a vontade de Deus, saindo da sua terra, deixando toda a sua regalia, seus costumes. Eu não sei se você é assim, mas quando a gente está na casa da pessoa, a gente quer deitar, não dá certo, a gente quer colocar o pé em cima de alguma coisa, não dá certo. O banheiro não é a mesma coisa, a gente tenta tomar uma água, não pode mexer na geladeira, a gente fica meio que deslocado. Imagine para Abraão deixar a terra, suas coisas, sua parentela e mudar de lugar porque Deus mandou. Tem que ser obediente, meu filho. A gente vai em outra cidade e fica doidinho para voltar para casa. Mas ei, o Senhor está falando contigo e está dizendo que Deus encontra em você as coisas que Ele encontrou em Abraão. Abraão entrou na listagem da fé como homem, pai na fé, como exemplo vivo da fé. Aleluia. Seja coerente, seja obediente e que sua obediência seja imediata. Não seja aquela obediência, ai meu Deus, será que eu devo? Ai meu Deus, Jesus, tu sabe como eu sou, não tem isso para Deus não, meu filho, não tem remendo. Ele quer cumprir a promessa, basta tão somente obedecer. Aí agora eu digo para você, sai dessa tua posição que tu estás agora. Sai desse teu erro, desse pecado, desta vida de luxúria, de prostituição, de vícios. E diga, eu quero obedecer a Deus. Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero ser igual a Abraão, obediente, coerente, com certeza de que Deus está na minha vida. Eu quero obedecer. Eu quero entregar a minha vida por completo nas mãos do Senhor, como fez Abraão.